Fala galera, aqui Thiago Rodrigues, à frente de mais um episódio do VistoCast, episódio número 4. E com muita satisfação eu vou fazer a leitura do breve currículo. É só um resumo aqui do currículo dele, tá? Não é o currículo inteiro, galera. Então, ó, não se assusta, eu vou fazer a apresentação dele aqui agora. Advogado, proprietário do escritório de advocacia Roberto Faria, Sociedade de Advogados, com sede em Santos, fundado em 1997 como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Metropolitana de Santos, conhecida como Unimes, pós-graduado em Direito de Trânsito pela Faculdade de Legale, EAD. O escritório dele atua nas áreas de Direito de Trânsito, Civil, Família, Bancário e Cidadania Portuguesa. Especialista em Direito de Trânsito e Direito da Pessoa com Deficiência. Grandes bandeiras. Ocupou o cargo de secretário legislativo na Câmara Municipal de Santos em 2018. Presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Santos 2019 e 2021. Faz parte da comissão ainda, né? Sou vice-presidente. Membro representante da OAB Santos na Comissão Municipal de Trânsito Público na Prefeitura Municipal de Santos de 2019 a 2024. Vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB de Santos 2021-2024. Membro do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Trânsito, 2021-2024. Membro do Conselho das Comunidades Portuguesas de São Paulo, 2023-2024. Presidente da Casa da Madeira de Santos, 2021-2022, 2023-2024. E na Casa da Madeira de Santos, já ocupou os cargos de diretor social e vice-presidente. Faltou o presidente do Rotary Santos Montserrat, né, cara? Verdade. Tão importante quanto todos os outros cargos que você ocupou aí. Bom, estou com o Roberto Faria. Além de um grande profissional, um grande advogado aí atuando nessa bandeira aí do trânsito do PCD, um grande amigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos começar aqui com as nossas perguntas. Primeiramente, eu queria entender como que surgiu o teu interesse por essas questões do direito ao trânsito. Obrigado, Thiago. Primeiro, agradecer o convite, né? Muito lisonjeado. Você é um grande parceiro, grande amigo. E agora nesse projeto, e fico feliz de ser convidado e pretendo contribuir aí com os teus seguidores. Eu comecei, Thiago, a gente uma vez já conversou sobre isso num outro programa, né? E meu pai é taxista, ele tinha táxi. E o despachante, Bira, despacho, ele ia parar de mexer com a documentação de taxista. E aí ele conversando com o Bira e com a filha dele, a Mara, na época, falou, não, vou botar meu filho aqui. E inclusive ele falou assim, não precisava nem pagar, vou botar meu filho aqui para aprender. E foi assim que começou, através do despachante, eu comecei a atuar nesse segmento, principalmente para a atividade de taxista. E aí aprendi tudo sobre trânsito, depois fiz faculdade de Direito, e comecei a atuar logo no início, já direto no segmento de Direito de Trânsito. E estou até hoje, claro, o nosso escritório, hoje ele cresceu muito, então tem outras áreas, tem outros advogados, mas começou assim, isso em 1993. Hoje vocês têm também o escritório de despachante, né? Documentarista, é um dos braços também de vocês, né? Exatamente, tudo começou com o despachante, né? Meu irmão passou no concurso, porque naquela época era pela Secretaria da Segurança Pública, passou e em 96 nós abrimos, e o ano que vem vai fazer 30 anos de existência do despachante. Hoje a minha irmã, que toca lá o despachante com maestria, você conhece muito bem, e a gente nesse ramo de taxista e de pessoa principalmente taxista, a gente não tem concorrente, né? Todos os táxis, a maioria faz tudo a documentação com a gente. E a gente atua forte também nos direitos da pessoa com deficiência. E essa parte assim do táxi, ele exige tipo cuidados diferenciados na parte assim burocrática, né? Mas ele também exige uma atuação da parte jurídica do teu escritório? Sim, tem muito acidente de trânsito. Tem, às vezes, são violados os direitos da isenção de PVA do taxista, porque o taxista tem o direito à isenção de PVA. E o que acontece? Na isenção de PVA, a isenção é automática para o taxista, diferente da pessoa com deficiência, que tem que fazer o pedido. Porém, o sistema, quando o veículo não é automóvel,
nesse caso do taxista, precisa fazer o pedido. E muita gente esquece, né? E acaba não fazendo e gera o IPVA. Então, precisa socorrer do judiciário para poder ver reconhecido a isenção do taxista. Mesmo então com a pessoa às vezes perdendo esse prazo, esquecendo, ele consegue te acionar e tu, através dos meios jurídicos ali, consegue garantir o direito da pessoa. Isso, exatamente. Porque o ato que defere o pedido de isenção, ele não cria direitos. Então, provou a condição de taxista ou provou a condição de PCD, então no judiciário retroage e concede a isenção de IPVA. Não é muito a nossa pauta aqui, mas eu acho que faz parte da tua história, é legal a gente entrar um pouquinho nisso, né? Na tua visão hoje, assim, como é que tá essa classe dos taxistas, né? Que antes era a classe que predominava, depois teve toda aquela questão de a chegada dos motoristas de aplicativo, né, do Uber. Hoje eu vejo que tem muita coisa também rolando lá em Brasília com relação a taxar o Uber. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está a classe hoje, né? Qual foi o impacto real? Na tua visão, assim, né? O que foi de positivo, o que foi de negativo? Sim, é uma pauta que me agrada muito falar sobre isso, porque envolve mobilidade urbana. E eu faço parte como você disse no currículo, eu faço parte da Comissão Municipal de Transportes e a gente debate muito isso, né, todo mês. O Uber, ele tem que ser regulamentado de alguma forma, porque hoje é um trabalho deficitário, sem regulamentação, sem vigilância sanitária, veículos sucateados. E o que acontece em Santos, principalmente em Santos? Aqui tem muita demanda, só que os veículos são de outra cidade. Então, São Vicente, Mongaguá, Praia Grande, vem tudo para cá, colapsa o trânsito e não recolhem nada, nem o IPVA, que é 50% vai para o município, nem o IPVA vem para a cidade. Então, isso já tramita desde 2019, era um projeto de lei e agora foi transformado em projeto de lei complementar na Câmara dos Vereadores, mas está parado lá. É importante que essa lei que o Uber não, na verdade é o transporte por aplicativo, seja regulamentado de alguma forma, pelo menos higiene, segurança, e que seja, isso não tem no projeto, é uma crítica que eu faço, já conversei com vários vereadores, para colocar que seja o motorista, privilegie o motorista da cidade. Então tem que morar em Santos, emplacar o veículo em Santos, exatamente para pelo menos o valor do IPVA, os 50%, vir para a cidade. Ô Faria, mas como que faria esse controle, por exemplo, com certeza, seria uma modalidade diferente, né? No caso, aquelas que são dentro do município, né? Tu conseguiria estabelecer esse controle do privilegiar o motorista de Santos, mas e no caso dessas corridas que elas vão, tipo, Santos Praia Grande, Guarujá Santos, São Vicente, Cubatão... Como que faria assim para conseguir ter esse... Isso tem que ter uma lei e tem que ter a conversa com as plataformas. Porque a pessoa que é de Praia Grande, ela pode entrar em Santos sem problema nenhum. Ela pega o passageiro lá e entrega aqui. Como o táxi também... O táxi de Santos não pode atuar em São Vicente, Praia Grande. Ele tem a limitação territorial. E a plataforma, ela pode fazer a cerca eletrônica e você pega um passageiro em Praia Grande e deixa em Santos, tem que voltar para Praia Grande. E o passageiro, da mesma forma, o passageiro de Santos... as corridas de Santos vai tocar só para os veículos cadastrados e legalizados. Isso é perfeitamente possível. Tem que ter uma boa conversa com as plataformas e isso tem que estar regulamentado em lei. Porque as plataformas não vão obedecer nada. Eles já não obedecem... Viu a confusão que deu em São Paulo, né? Estão questionando. Mas São Paulo fez algo parecido do que eu estou falando aqui. Você está falando também acho que a última polêmica que teve lá foi com parte dos motoboys, né? Exatamente. Que também são através do Uber, da plataforma. Não é isso? Esse tipo de transporte, em que pese parte controversa aí dos motoboys, é um transporte extremamente perigoso, higiênico também, falta capacete, as pessoas colocam capacete um atrás do outro, sem higiene nenhuma. E muito perigoso. Então, eu também sou contra qualquer tipo de regulamentação desse... além de regulamentação, a proibição realmente desse tipo de transporte. Mas você vê, né? O pouquinho que você falou aí sobre o assunto, hoje eu acho que é uma questão que o santista tem reclamado muito, tem incomodado muito o pessoal de Santos, que é a questão do colapso do trânsito, né, cara?
E você vê como às vezes uma regulamentação em algo assim que a gente não está com o nosso olhar direcionado, ele pode ser uma boa parte da solução dessa problemática, não é verdade? Exato. Nós fizemos uma audiência pública convocada pelo vereador Sérgio Santana com a participação da CET, e a gente falou sobre isso. Não é só a melhoria dos semáforos. Claro que os semáforos são importantes, a onda verde, é tudo bem-vindo. Porém, o estudo de mobilidade urbana é muito maior. Então se você ajustar um pouquinho em cada setor, vai melhorar o trânsito de alguma forma. Porque os semáforos, por exemplo, a onda verde agora, o que faltou, né? Você quer explicar o que é a onda verde? A onda verde, a CET, ela implantou semáforos recentemente para as avenidas ter mais fluxo. O semáforo ficar mais tempo aberto nas avenidas. O que acontece? O que prejudicou? As ruas secundárias, né? As ruas secundárias, elas ficaram muito mais lentas. Por quê? É um problema de Santos. Tem muito semáforo. Então, para implantar essa onda verde nas principais avenidas, é interessante, tem que fazer um estudo e trocar os semáforos das secundárias por rotatória, por lombada, e assim, pelo menos, o motorista que usa as secundárias, ele vai parar só nas avenidas e não ficar parando toda hora no semáforo da secundária. Então, Santos tem muito semáforo, isso tem que ser revisto. É que também, né, parando para pensar aqui, por exemplo, um bairro como Marapé, como o Imbaré, ali você pegava a frente Francisco Sampaio, alternativa a Pedro Lessa, ou a própria Epitácio, você ia embora ali. Eu lembro quando eu entregava a pizza, devia ter uns 2, 3 semáforos só na Frei Francisco. Hoje tem um monte. Mas o que a gente percebe assim? Isso aí são medidas que são tomadas que vão prejudicando e vão ajudando a colapsar o trânsito por conta da imprudência do motorista. Porque, aqui, assim, bem breve assim, cara, quantos acidentes que eu me recordo nesses cruzamentos, entende? Então, assim, a galera acaba vindo com a implantação que você falou, né? Da lombada, da rotatória, mas a gente sabe que enquanto tiver a imprudência, as pessoas não tiverem o discernimento ali, quando tá no volante, não tem medida que realmente resolva. Aí acaba vindo para onde? Qual que é a última medida a ser tomada? Na minha cabeça aqui, eu acho que é o semáforo, não é verdade? Sim, mas por isso que eu tô falando, não é uma medida que vai resolver. Já tem que começar a disciplina trânsito nas escolas, no primário, né? Hoje é ensino fundamental, mas já tem que implantar isso desde pequeno para formar um melhor cidadão e um melhor motorista. E porque essa geração não dá mais para salvar, né? A gente brinca assim. Vai trabalhar na próxima. Né? Então vamos implantar uma educação de trânsito eficiente para melhorar o cidadão, melhorar o pedestre, melhorar o motorista. Isso já vai ajudar bastante. E o semáforo não é tirar todos os semáforos das secundárias, é fazer estudo mesmo. Estudo real para poder diminuir, sim, os semáforos. É importante, não dá para ficar uma onda verde de 3, 4 minutos o semáforo aberto com as secundárias travado o trânsito. Então, isso não dá para... Tem que ter um estudo mesmo, a CET está fazendo e deve melhorar, porque não cabe, né? As ruas de Santos são estreitas e não vai alargar. Então, é importante tomar várias medidas aí para melhorar o trânsito. Beleza. Eu queria que você falasse sobre os principais desafios que os motoristas vêm enfrentando em relação à legislação de trânsito. A legislação, o Código Novo, né, o CTB, ele é de 1997. Então, tiveram várias alterações ao longo desses anos. E a mais recente foi em 2021. Ela teve uma alteração bem significativa. Ela aumentou o limite de pontos, porém ela agravou, ela deixou mais as multas graves escalonadas para o motorista amador. Então, só para o pessoal entender. Hoje, o limite é 40 pontos. Então, o pessoal fala, mas ficou mais brando? Não. As multas autossuspensivas, elas continuam. Então, aquelas multas mais graves, excesso de velocidade mais de 50%, racha, bafômetro, todas essas multas, elas por si só suspendem a carteira. Então não precisa somar 40 pontos. Uma multa só já tem um processo de suspensão do direito de dirigir. O que mudou, para o motorista amador, se ele tomar uma multa de 7 pontos, uma multa gravíssima, o limite dele cai para 30.
2 gravíssimas, o limite cai para 20 pontos. Então, ficou o limite restrito para quem comete multa gravíssima. Então, isso foi positivo. Porque aquela pessoa que toma 25, 30 pontos de multa grave, média ou leve, ele vai precisar atingir os 40 pontos para poder estourar. Então, isso foi importante. E privilegiou também o motorista profissional, porque muitos motoristas até perdiam o emprego exatamente porque teve uma suspensão do direito de dirigir. Então, hoje, para quem exerce atividade remunerada, o limite é sempre 40, independente da gravidade da infração. Você falou aí sobre a questão dos motoristas profissionais, né? O meu pai ele é motorista de ônibus, trabalha numa grande empresa aqui da nossa região. Lá, quando o motorista ele atinge a pontuação, é justa causa. Então essa mudança foi importante, porque e além disso, para o profissional, se ele tiver entre 30 e 39 pontos, ele pode fazer um curso de reciclagem preventiva e zera tudo sem cumprir a suspensão. Então, em tese, né, na prática, ele pode chegar até 78 pontos no ano, porque ele pode fazer esse curso de reciclagem preventiva quando ele atingir entre 30 e 39 e depois zerar e atingir mais 39 pontos. Então, isso é um passo, parece injusto, mas não é não, porque a pessoa que está exposta, exercendo atividade remunerada, ele está muito sujeito a receber infrações até injustas, porque hoje o monitoramento é constante, então tem multa por vídeo. Ele nem sabe, aquela infração leve, deu uma avançadinha na faixa e acaba somando isso e ele acaba tendo um procedimento de suspensão contra si. Legal. Queria que você falasse agora sobre a diferença entre as infrações administrativas e as infrações de condução. Qual a intenção do legislador? É tirar o mau motorista das ruas. Então, essas multas, as infrações que geram processo de suspensão são aquelas infrações na condução do veículo. Agora, multas administrativas, como averbação, você comprou um veículo e demorou para fazer a transferência, ela gera uma multa também. E lá no teu prontuário vai ter a pontuação. Porém, ela não tem um condão de gerar um processo de suspensão ou de cassação de direito de dirigir. Legal. Basicamente é isso. Na tua opinião, como o direito de trânsito ele se relaciona ali com a vistoria veicular? A vistoria é de suma importância, né? Porque ela atesta que o veículo o veículo está regular para tudo. Inclusive você sabe muito bem, né? Melhor do que eu, você trabalha com isso, que não é só a vistoria do veículo, esse veículo é original. Não, é a própria segurança do veículo. Também pneu, né, toda essa estrutura do veículo que faz na vistoria. Então, e o direito de trânsito acontece muito, tem aparecido bastante no escritório os veículos clonados. O proprietário começa a receber multa, aquele lugar que ele nunca foi, e a gente constata que é um veículo dublê que está rodando com a placa dele e cometendo essas infrações. E esse isso está previsto no código, né? Na verdade, esse crime é de alteração de sinal de identificação. E você tem o direito de trocar essa placa através de um procedimento administrativo. E se o Detran, como costuma acontecer, demorar muito, você pode pleitear isso judicialmente. Legal, mas esse processo aí não é um processo assim simples, na verdade, e demora bastante. Tem um caso aí de um Fusion, né, que eu me recordo, que eu acho que eu devo ter feito umas 10 vistorias desse carro. Nesse período, acho que eu passei por 3 empresas, entendeu? E eu fiz vistoria desse carro nessas 3 empresas. Porque o processo ali, eu lembro que ele foi bem moroso. Eu não lembro nem do desfecho dele. Se pudesse me compartilhar aqui mais ou menos. O que acontece? É isso mesmo. É um processo demorado, administrativamente ele é demorado. Então você recebe as multas, você tem que fazer os recursos administrativos das multas. Aí, com o deferimento, você faz um boletim de ocorrência de alteração de sinal de identificação. Isso tramita, é um processo criminal que tramita no fórum. E nesse caso do Fusion, eu lembro que a gente teve que entrar na justiça para mudar a placa, porque o Detran, pela inércia do Detran, ele não resolvia o problema. Então, a gente ganhava os recursos administrativos, que ficava constatado que realmente a multa não era do veículo original, mas o Detran não tomava atitude de mudar a placa. Então a gente teve que realmente entrar na justiça para entrar com uma ação de obrigação de fazer contra o Detran. Por baixo aí, quantos anos tu acha que demorou esse processo? Não, na verdade, né, não sei se tu lembra,
é que o cliente vendeu esse veículo no meio do processo e aí depois teve que comprar de volta, porque... Então eu ia chegar nisso aí. Ele não terminou, ele não agiu corretamente como deveria, por orientação do advogado. Isso prejudica um pouco o processo. Ah, entendi. Porque dependendo do tempo que demora, às vezes a pessoa acaba vendendo o carro, né, cara? E o Detran hoje, assim, o que acontece? Se esse veículo for apreendido, também ele perde o objeto, não precisa mais trocar a placa. O clonado foi apreendido. Isso aconteceu recentemente com um cliente lá no escritório. O Detran, ele indeferiu a troca de placa porque o veículo foi para o pátio, né, o clonado, e aí não precisou, aí parou por aí, ficou só no administrativo. É assim, né? Hoje a vistoria era importante para as questões que você comentou também, de itens de segurança, né, os itens obrigatórios, e tanto que aqui em Santos, aquela vistoria que era feita pela CT das escolares, hoje ele pede uma vistoria de uma empresa credenciada pelo Detran de São Paulo, aí anexa o checklist, não precisa mais passar pela CT. Eu acho que o táxi também mudou, está saindo com a ICV também, e se eu não me engano, acho que o de motoboy também, ele está fazendo com a empresa de vistoria, certo? Aí, beleza, a gente vê a parte da identificação, da legitimidade do veículo, tudo, mas vamos lá. Mesmo com hoje você vê tantas empresas de vistoria, São Paulo deve ter 2.000 empresas mais ou menos no estado inteiro, e você percebe ali que praticamente não diminui a questão do roubo e furto, né, cara? Entendeu? Lógico que tem uma questão também da parte de desmanche, que o pessoal parece que vai mexer na regulamentação, a própria vistoria parece que vai verificar outros itens. Por exemplo, hoje o cara não consegue usar o quê? O motor, o chassi e o câmbio do carro, que são as principais identificações. Entendeu? Mas, por exemplo, quanto que vale um módulo? Quanto que vale um farol de uma BMW 2 anos de uso aí? Então, tipo, tem muita brecha ainda que os caras conseguem trabalhar. Mas a questão do dublê e do carro clonado. Eu lembro até de uma matéria que saiu recentemente, de uma emplacadora em São Paulo, não sei se você lembra, se chegou a ver, que ela foi apreendida, foi lacrada pela Polícia Civil, não lembro se foi a Civil ou se foi a Federal. E, lá, tipo, eles chegaram a pegar 30 pares de placa do mesmo carro lá dentro. Olha que situação, né? Tu entendeu? Isso aí, enquanto houver receptação, vai sempre ter, né? O crime enxuga gelo, na verdade, porque assim, todas essas, o clone, se ele for parado na fiscalização, ele vai ser apreendido, ele vai ser, não, às vezes não. Dificilmente vai ser, Faria, dificilmente ele vai ser apreendido. Quantas vezes tu foi parado pela polícia numa blitz? Pouquíssimas, 2 na vida. Quantas vezes não era o chassi e o motor do teu carro? Nenhuma. Então, esse é um problema. Não tem fiscalização. Agora, se houver fiscalização, se a pessoa souber, ela vai... Esse processo administrativo, ele bloqueia o veículo. Então, o guarda policial, ao consultar, ele vai ver que esse veículo é dublê. Porque ele vai ter uma restrição administrativa. O importante é o Detran não demorar para colocar o bloqueio. Esse bloqueio prejudica até o proprietário, porque ele fica com o bloqueado. Né? O carro legítimo também vai ser parado na fiscalização, ele vai ter que... o meu é o quente. Mas o Detran ele precisa ser mais ágil nesse ponto. Porque se descobriu que existe um clone, já tem que bloquear o veículo. Para quê? Porque para o clone, quando for abordado, ele ser apreendido. Isso que é importante, né? Colocaram o Eduardo ágil de presidente, mas o Detran não tá ágil nos processos ainda não, né? É que a galera acaba... É o que eu te falei. O pessoal tem muito receio ainda, né? Mas esse bloqueio, o que acontece? Todo mundo está dizendo que é clone para se livrar da multa. Não, tem que partir da boa fé do proprietário. Se ele está alegando que nunca foi para Minas Gerais, nunca foi para o Rio Grande do Sul, nunca foi para outra cidade, tem que já ter um bloqueio cautelar. E aí você diminui esse risco. Mas tem que ter alguma evidência, né, cara? Por exemplo, hoje, tu vai pegar teu celular aí, tu tem a linha do tempo, que ela tá falando o percurso que tu fez de carro, andando. Claro.
Entendeu? Então, tipo assim, meu... Tudo é prova. Tem algumas câmeras, não só radares, mas tem algumas câmeras inteligentes. Até aqui em Santos mesmo, tem alguns lugares que, tipo, tu passou com a placa e ele registrou que tu passou tal dia, tal horário. Não é verdade? A tecnologia é perfeita. Outra coisa, evoluindo cada dia. Por exemplo, meu, não é possível que tu não parou na frente de um lugar, não passou na frente de um lugar, meu, que não tinha uma câmera ali que tu não consegue falar que não, ó, tal dia, tal horário, ó, tava fazendo compra ali no mercado, tá aqui a câmera. Mas é isso, Thiago, é por isso que a gente vai para a justiça, para obrigar o Detran a fazer o papel dele. Então, quando o processo é judicial, a gente consegue uma tutela antecipada exatamente para o Detran trocar a placa ou pelo menos bloquear cautelarmente o veículo. Isso vai ajudar a fiscalização na abordagem, que ele vai consultar o prontuário do veículo e vai constar que tem esse tipo de bloqueio. Show de bola. Queria que tu falasse sobre essas alterações do CTB. Na tua opinião, o que veio ali que traz um certo benefício para as pessoas? Além do que eu já falei dos 40 pontos, né? Eu acho que ficou mais justo. Era muito fácil, né, estourar a penalidade. Teve também os prazos decadenciais para a instauração de um procedimento administrativo. Por exemplo, antigamente, antes dessa alteração, o prazo para encerrada a fase administrativa da multa, o prazo para instaurar o procedimento de suspensão era de 5 anos. E isso está acontecendo muito agora. Muitas pessoas receberam notificações de processo de suspensão de multas que eles cometeram em 2019, 2020. Isso é um absurdo, porque perde todo o caráter pedagógico da sanção. Você, depois de 4 anos, vai ser punido por ter atingido a pontuação lá atrás. Então, isso aí aconteceu por causa da pandemia. Então, na pandemia, ficaram os prazos suspensos, aí depois retornaram os prazos e o Detran ficou inerte. Então, na justiça também a gente tem conseguido anular esses procedimentos de suspensão e de cassação instaurados há mais de 4 anos. E hoje o prazo é assim, 180 dias, depois de encerrada a fase administrativa, se você não fez a defesa de autuação, 180 dias. Se você fez a defesa de autuação, 360 dias o Detran tem para instaurar o procedimento de suspensão ou cassação sob pena de decadência. Legal, show de bola. Vamos mudar um pouco aqui a bandeira agora. Você que é um cara que é especialista também no direito da pessoa com deficiência, eu queria que você falasse de que forma que isso se aplica também ao trânsito. A pessoa com deficiência é um caso à parte, porque ela, ao longo desses anos, ela vem sendo tolhida o seu direito. Então, lá começou em 2007, com o Alckmin ainda, 2017, desculpa, que ele concedeu a isenção de PVA para o deficiente não condutor, mas limitou o teto a 70 mil. E hoje esse teto é até hoje 70 mil. A diferença é que você pode comprar um carro até 120, com isenção total de IPI e ICMS, e você paga a diferença entre 70 e 120. Então, já o IPI, o teto é 200 mil. Então, ao longo dos anos, o governo, que devia lutar pelo direito da pessoa, ele vem tirando alguns direitos. E isso não pode, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência protege bastante o PCD, e a gente também tem ido bastante para a justiça para poder resguardar esses direitos. E tem tudo a ver com o direito de trânsito, né? Porque são veículos, são isenções de impostos, né? A pessoa com deficiência, ela tem direito a comprar um veículo com isenção de IPI, até 200 mil, como eu falei, e ICMS até 120 mil com isenção parcial. E também a isenção de PVA. Legal. Principais direitos garantidos e os principais desafios enfrentados por esses motoristas? Hoje, por exemplo, antes você fazia um laudo, esse laudo servia para comprar um veículo com isenção de IPI, com ICMS e ter o direito à isenção de PVA. Hoje o governo ele mudou, ele tem um novo critério para isenção de PVA, que é o laudo do IMESC, que ele avalia outros aspectos, inclusive a participação, na verdade, restrição de participação social. Então a pessoa hoje pode ter direito a comprar o veículo como PCD e pode não ter direito à isenção de PVA, por incrível que pareça. E também esse fato a gente tem buscado na justiça e o judiciário está bem a favor da pessoa com deficiência. Então isso está tendo
um número de êxito muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, às vezes a pessoa quando fala assim, vou ter que procurar um advogado ali para resolver tal questão, até essas questões de trânsito também, né? Já pensa, eu vou gastar um horror. Sempre precisa detalhar valores assim, mas costuma ser um investimento alto? Como é que funciona? Faz uma consulta primeiro para ter um entendimento? Depende do direito envolvido, né? Qual foi o direito lesado, qual o proveito econômico. Tem casos que nós entramos com até uma indenização por dano moral contra o IMESC e contra a Secretaria do Estado de São Paulo. Porque a pessoa comprou o carro, era cadeirante, e foi avaliado na clínica credenciada ao IMESC. Ele cadeirante foi como deficiência leve e perdeu o direito à isenção de PVA. Então, isso tudo depende do direito que foi violado. Então, mas os valores são assim bem condizentes, de acordo. Uma pessoa nos procura porque teve 3 anos de PVA pedindo restituição. Então, o valor é mais em conta, né? Claro, porque não adianta cobrar um valor exorbitante se o resultado final não condiz, né? Exatamente. Então, a gente avalia tudo isso através de uma consulta, pesquisas e conversa com o cliente. Lá no escritório a gente tem um bom relacionamento de parcelamento. Faz aquele carnezinho. Isso. Tipo Samuel Klein. Não é por causa do dinheiro que a pessoa vai deixar de ser defendida. A gente ajuda bastante. Legal. Principalmente nesses casos de PCD. Não, é importante a galera saber disso aí, né, meu? Cara, a isenção de IPVA para o PCD, ela tem sido usada de forma indevida por algumas pessoas, na tua opinião? Não, porque hoje está bem rígido. Aquela história da pessoa, tem gente que não tem direito e é PCD. Tem que combater a fraude, não pode tirar os direitos, não pode botar todo mundo no mesmo balaio. O Estado, ele tem que fazer o papel, a fiscalização tem que ser importante nas clínicas, no método de avaliação. Agora, não simplesmente muda a lei que prejudica todos os deficientes. Aconteceu isso em 2020 com o governador Dória, que ele mudou, por incrível que pareça, a Assembleia Legislativa aprovou num pacotão de mudanças que também envolveu aquelas revendas, lembra do imposto? Foi tudo junto. Do ICMS. Isso, exatamente. Foi todo mundo pra rua. Então, um absurdo. E também aconteceu isso com a pessoa com deficiência. Ele estava dando isenção apenas para pessoas que tinham um carro adaptado, com adaptação externa. Então, o que é? 80% das pessoas perderam o direito à isenção de PVA. E olha, teve até uma situação. A pessoa, ela não tinha a perna esquerda, ela não tem a perna esquerda, ela não precisa de adaptação nenhuma, porque ela acelera e breca com a perna direita e o câmbio é automático. Agora, a pessoa que tem as 2 pernas, mas tem um problema na direita, ela tem que mudar o pedal para o lado esquerdo. Então, ela tinha que adaptação. Então, aquela pessoa que tem as 2 pernas, só que a deficiência é na direita, ela tinha direito à isenção de PVA, e aquela pessoa que não tinha a perna esquerda, ela não tinha o direito. Então, isso era uma aberração. Isso foi uma aberração jurídica que foi realmente revista. Teve uma ação de inconstitucionalidade também porque a lei nem esperou os 90 dias, né, o princípio da 90º, e acabou depois, em 2021, editando a lei e restabelecendo o direito da pessoa com deficiência. Legal, mas na tua visão não tem uma fatia, né, das pessoas que adquiriram essa isenção que, de certa forma... É muito pequeno, muito pouco. Você acha que isso é um pouco? É muito pouco, principalmente porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela define que a pessoa com deficiência é aquela que tem mobilidade reduzida, está na lei. Então, para poder tirar os direitos, o único jeito do governo tirar os direitos da pessoa é mudando o conceito de pessoa com deficiência no Estatuto do PCD. É o único jeito. Ficar fazendo essas alterações legislativas todas inconstitucionais, acaba esbarrando no judiciário e depois retorna tudo. Mas mesmo assim tu defende uma fiscalização mais rígida? Já é, Thiago. Já é? Já é. Hoje até o laudo de PVA, passando no IMESC, já é super rigoroso. Aí passa por psicólogo, médico e o não médico.
faz um psicotécnico só para IPVA, é um outro critério. E fora o laudo da pessoa com deficiência. Quem é que depois de 50 anos não tem uma hérnia de disco? Isso dá direito. Ela tem limitação de movimento? Tem direito. Legal. Você acha que o governo tem dificultado o acesso à isenção do IPVA para reduzir a arrecadação perdida? Para compensar, de certa forma? Exato. O que aconteceu? Os escritórios de isenção, as empresas, autoescola, despachantes, fizeram o papel do governo. Eles divulgaram que aumentou o número de deficientes. Só que em relação ao número de pessoas que se declaram deficientes. Então, na verdade, houve uma maior publicidade e as pessoas que se enquadravam como pessoa com deficiência não sabiam nem que tinha direito. Então, houve uma publicidade e houve uma busca desses direitos. Legítimo. Tá? Então, isso que aumentou. Por que aumentou o número de veículos com desconto? Porque as pessoas ficaram sabendo do direito que ela tinha. É só isso. Então, não é fraude. Isso é maior publicidade, que o governo não fez. Então, a pessoa com deficiência tem que dar graças aos escritórios de isenções, despachantes e autoescola, que divulgaram isso, publicitaram isso, e aí aumentou o número de aquisições. Tá. Hoje tem um limite de valor para os veículos com isenção de IPVA, para PCD? Isso, como eu falei anteriormente. O ICMS está, pelo menos para o estado de São Paulo, que é o que interessa aqui, ele tem um limitador até 120 mil, preço sugerido. Só que a isenção total é só até 70 mil, já é um absurdo, porque o teto não aumenta desde 2017, 2017. Então, não tem mais carro de 70 mil. Então você está fazendo a pessoa com deficiência pagar o imposto, mesmo que proporcional. Então, entre 70 e 120, ela paga o ICMS. Para IPVA, mesma forma. Entre 70 e 120, ela paga 4%. Dessa diferença. Então, o carro saiu por 100 mil, ela vai pagar 4% em cima de 30 mil. Já o IPI, que é um imposto federal, o teto é 200 mil. Legal. Nem o Quid tá 70 pau, né, meu? Exatamente. Nem o Quid. Exatamente. E a parte, assim, burocrática desses processos? Como tu considera, assim, são bem burocráticos mesmo? A ponto de meio que estimular, assim, as pessoas a irem atrás? Você acha que hoje tá um processo assim mais fluido, de certa forma? Hoje o processo é todo digital, porém eu aconselho a pessoa sempre procurar um profissional especializado, despachante ou escritórios de isenção, ou até advogados, tem advogados que fazem esse processo todo. Lá no escritório a gente faz. Por quê? Porque tem essas nuances e essas dificuldades, e às vezes um detalhezinho ele perde a isenção. Então é sempre bom procurar um profissional. Se tu pudesse fazer uma sugestão ali de mudança de regras que elas pudessem vir a beneficiar esse público que tem o direito à isenção, quais seriam as 3 principais regras assim que você acha que isso aqui seria legal mudar, que o processo ficaria bem melhor? Eu acho o importante igualar o teto do IPI e do ICMS. Não tem sentido ser teto diferente. Então, a pessoa, eu só vou comprar com IPI porque eu quero um carro de 140 mil. E não pode haver essa... mas a pessoa tem que comprar carro popular, tem que comprar carro mais barato, é só para se locomover. Não tem nada a ver. A gente não pode fazer uma diferenciação entre classes sociais. A deficiência, tanto o rico como o pobre, ele tem a deficiência, ele tem que ter esses... Não é benefício que a gente fala, é direito, porque a pessoa tem para que serve a isenção de imposto? É para compensar os gastos que ela tem, ou às vezes é com remédio, com adaptação no veículo, porque uma pessoa com deficiência, ela gasta mais que a outra. Então ela hoje não pode dirigir um carro mecânico, porque ela não tem condição, e o carro automático é mais barato, ou é mais caro. Então, o governo compensa essa isenção para ela poder adquirir. Mas ele já compra carro automático. Não importa. Ele tem outros gastos com a própria deficiência. Então, eu igualaria, primeiro, o teto do IPI e ICMS e do IPVA também, e reduziria até o prazo de permanência do veículo. Porque hoje, se você comprar um carro com ICMS, você tem que ficar 4 anos com o veículo.
O IPI você pode vender com 2 anos, mas só pode comprar com 3. Então essas regras são diferentes entre o âmbito federal e o âmbito estadual. Eu igualaria tudo. E outra, se você permite a pessoa ficar 2 anos, ela vai colocar o carro no mercado e vai girar a economia. E a loja vai comprar, vai emitir nota, vai gerar imposto. Então não é esse prazo de 4 anos que vai restringir. O governo é errado nesse ponto. É a mesma coisa que a gente fala do direito tributário. Quanto mais barato for o imposto, menos o empresário pagar de imposto, todos os empresários vão recolher, porque ninguém quer sonegar. Agora, se enforcar o empresário com o imposto, vai ter sonegação e vai recolher menos. Então é melhor todos os empresários pagarem imposto justo do que você aumentar o imposto para tentar falsamente aumentar a arrecadação, que não aumenta. Você diminui, porque vai ocorrer mais sonegação. Legal. Com relação a essas questões que a gente está conversando aqui, cada estado ele trabalha de uma forma, certo? Exato. Você acha que esse fato aí de colocar uma dificuldade maior que o outro, ele não acaba gerando, às vezes, criando um público? Por exemplo, hoje, na tua opinião, qual que é o estado assim que você entende que é o mais tranquilo assim para conseguir fazer um processo desse? Isso é um ponto que tinha que mudar também. Hoje existe o CONFAZ, né? Que os estados se reúnem, os secretários das fazendas se reúnem para determinar essa regra do ICMS. Então, o ICMS é igual para todos em todo o Brasil. 70 mil, 120. Porque isso é decidido no CONFAZ. O IPVA, cada governo decide. Então, olha o absurdo. Em Santa Catarina, ele tem a regra do ICMS de 70 e 120, o IPI 200 também, ok, que é federal, mas o IPVA lá não tem teto em Santa Catarina. Então, você compra um carro só com IPI, que aqui em São Paulo você não teria direito à isenção de IPVA e nem de ICMS, lá você não vai ter direito a ICMS, mas vai ter direito à isenção de IPVA, porque o IPVA não tem teto. Então, o que acontece? Eu tenho uma casinha lá em Santa Catarina, tenho um meu pai, um amigo lá, bota o endereço lá e tem essa guerra fiscal. Isso é lamentável, porque tinha que ser tudo igual. Eu ia falar justamente isso, porque tem aquela diferença do IPVA, que eu acho que ela já foi até maior, né? Hoje o estado de São Paulo é um contrassenso também. O estado que tem mais veículo é o que cobra mais imposto, 4%. Em outros lugares, 2%. E muita gente acabava registrando o carro fora do estado. Entendeu? Isso. Só que usando a malha viária aqui. Isso. E acabando e gerando IPVA para outro estado. Então, sabe, não tem lógica. O governante ele não pensa nisso. Ele reduzindo a alíquota de IPVA para todo mundo, até a pessoa com deficiência vai falar, eu vou pagar IPVA. Porque hoje é tão mais em conta, eu não acho justo ser isento. Claro, estou falando hipoteticamente, mas é isso. Quanto mais você reduzir o imposto, mais as pessoas vão pagar o imposto. Ninguém quer sonegar nada. Na tua opinião, tu acha que existe um certo preconceito contra as pessoas com deficiência no acesso ao direito tributário delas? Eu acho que a maior parte é do próprio governo. O O governo ele dá as isenções, as políticas de inclusão e depois fala, nossa, quanta gente, vamos ter que restringir isso. E é lamentável. Quer dizer, qual é o intuito do legislador? A inclusão social, a mobilidade urbana, a mobilidade de locomoção dessa pessoa com deficiência, tornar uma vida melhor para ela. E aí depois fala, nossa, tanta gente está tendo esse direito, a gente está perdendo a arrecadação. O governo só se preocupa com a arrecadação, a verdade é essa. Isso aí, vamos mudar um pouco aqui agora a nossa pauta, vamos para a parte de CNH. O que tu acha com relação ao processo burocrático para a primeira CNH? A gente não lida muito com a primeira CNH, né? A gente sempre indica as autoescolas, mas eu acho que é importante, que teve uma bandeira aqui, não precisa mais de autoescola, não precisa, a pessoa aprende a dirigir sozinha. Eu acho que isso é um retrocesso, tem que ter realmente. E
É importante a CNH provisória, de ter um ano de estado probatório da pessoa dirigir. Eu vejo bom. Agora tem que ser mais rígido mesmo para o jovem, né? O jovem tem aquele ímpeto de dirigir, né? Hoje está mudando um pouco, né? Os jovens de hoje também não estão procurando tanto dirigir. Eu vejo pelos estagiários lá do escritório, não quero ter habilitação, então já anda de táxi, de Uber. Mas é importante ter um processo de habilitação, sim. Você acha que esse período de 1 ano ele é suficiente, depois que a pessoa tira a CNH, ou você acha que deveria ser um período maior? Não, acho suficiente. Você acha que está no ideal? No ideal. E, a gente vê assim uma diferença de valores entre os municípios que é enorme às vezes, entendeu? Você acha que deveria ser, de certa forma, assim, como se fosse uma taxa, um valor taxado? Na verdade, as taxas são, né? O que difere é os honorários da autoescola. Aí cada centro é diferente, né? Tem poder aquisitivo das pessoas, do consumidor. Não adianta, um exemplo, uma cidade menor querer praticar o preço de uma autoescola de Santos, por exemplo, que é mais elitizada. Mas, não, legal. Mas dentro da própria cidade você percebe assim, que às vezes tem uma diferença assim, considerável, né? E tu acha que isso acaba... Na vistoria acontece isso, pô. No teu segmento acontece isso, com certeza também. Acaba virando aquela guerra predatória, entende? Só que, tipo assim, a gente está falando de um serviço que ele é de suma importância ali na formação do condutor, né? E você acha que isso, de certa forma, não acaba gerando algum tipo de prejuízo na própria formação? Exato. Então, isso aí bom, você é empresário, né? Eu também sou, então a gente vê, quer preço ou quer qualidade? Tem tudo isso. Então você vai procurar uma autoescola, você não tem que ver o preço, tem que ver qual é o índice de aprovação dessa autoescola junto ao Detran. O que adianta pagar barato e quase 80% dos alunos daquela autoescola são reprovados? É porque está ensinando mal. Então, se a autoescola tem um alto índice de aprovação, é porque aquela escola é mais qualificada, tem melhores instrutores e ela cobra justo por isso. Entendeu o meu raciocínio? Mesma coisa a vistoria. Eu só mando na Forte Vistoria, porque eu confio, eu sei que lá não vai ter problema. E exatamente o pessoal vai lá no escritório, às vezes a pessoa vai desesperada, só, você está num ótimo lugar para resolver outro tipo de problema. Eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente depende do judiciário, mas a gente vai fazer o melhor por você. Tu não consegue vender o êxito, né? Até porque por mais que tu faça a coisa no trâmite certo ali, tu depende do entendimento da cabeça do juiz. Não é só o entendimento do juiz, às vezes o entendimento do colégio recursal do tribunal que vai em grau de recurso, porque quem perder vai recorrer. Então não é só o entendimento, tem ações que a gente perdeu, o cliente ficou super triste, a gente recorreu e reverteu. Então esse é o jogo, né, do processo. Agora, a gente vai estar com os melhores argumentos, a gente está sempre, os advogados lá estudando, fazendo curso, sempre se atualizando para dar um melhor atendimento para o cliente. Legal. Eu queria que tu falasse de alguns cases assim, de sucesso que tu teve, principalmente assim, na parte assim, de pessoas que tiveram a CNH cassada, caso que você conseguiu reverter ali, até casos que às vezes você nem acreditava muito e acabou tendo o êxito aí. Eu sempre falo uma frase famosa no direito: direito não socorre quem dorme. E o Detran, ele dorme muito. Ele falha. Por isso que ele está instaurando agora procedimentos de mais de 4 anos, quase 5 anos. Então, a pessoa recebe a notificação e você faz a defesa. E também existe a prescrição intercorrente, que ela tem um prazo para julgar. Hoje, também é uma alteração de 2021, o prazo é de 24 meses. Então, se o Detran, o CETRAN ou a própria Jari, eles demorarem esse prazo, o processo será anulado. Isso acontece muito. Então, é importante recorrer. E também, processo de cassação, por exemplo, se você tiver prova que você não estava dirigindo, a chance de êxito é muito grande. Entendeu? Não é porque o carro está no teu nome, mas teu filho que dirigiu e tu estava cumprindo um período de suspensão.
a multa não chegou, ou se chegou você acabou esquecendo de indicar, ou indicou com algum vício, faltou assinatura, faltou um documento e ela não foi efetivada, e tiver prova que era o teu filho que estava dirigindo, você consegue no judiciário, às vezes até no administrativo, principalmente no CETRAN, que é um órgão mais técnico, de cancelar essa cassação. Entendeu? Eu lembro de um caso de uma bis que eu indiquei pra ti, que eu acho que a menina tava com a CNH na permissão, ela vendeu a moto dela para uma loja, eu acho que foi na procuração, a loja passou por um repassador, o repassador passou por um terceiro e alguém nesse trâmite aqui tomou uma multa. Sim. Que ela ia perder a CNH dela. Aí tu entrou com o processo. Esse caso aparece muito lá. E tu conseguiu reverter, dar um briefing da situação. Isso acontece muito. Porque esse é o problema da procuração, né? O cliente vai lá. O ideal é assinar um recibo de compra e venda, reconhecer firma. Porque com a comunicação de venda, o certo, né? O cartório manda para a fazenda, a fazenda comunica o Detran. Às vezes existe uma falha nisso aí e também gera processo. Porque eu tenho vários processos que às vezes foi falha do cartório, às vezes foi falha do próprio Detran, de não incluir a comunicação de venda. E aí e o proprietário ficou constando ainda, o comprador não transferiu e a multa chegava e os pontos iam para o proprietário. Isso é um problema. Mas, no geral, normalmente, reconheceu a firma no cartório do recibo de compra e venda ou do ATPV hoje, né? O cartório vai comunicar e o Detran vai acatar e acabou o problema, porque todas as multas já caem no prontuário do comprador, né? Então isso acontece muito. Agora, com a procuração é um problema, porque fica lá a procuração, a moto fica lá na loja, o vendedor pode demorar para transferir, vendeu, mas como está com procuração, ele demora para ir no cartório reconhecer a firma dele, e aí acaba tomando multa, e aí tem que ter todo um processo. Por isso que é importante também, mesmo se deixar... aconselho não fazer a procuração, mas se fizer, tenha toda a documentação que está deixando a moto lá, naquela data, porque a partir daquela data, pelo menos você vai ter um documento para se defender. Falar pra ver assim, né? Não tem sentido a procuração, né, cara? Não, isso aí, na verdade, tu lembra? Isso aí foi por causa do ICMS, né? Que aumentou e aí foi um modo... Na verdade, o governo deu essa opção, o Detran, mas é uma forma de sonegar imposto. A loja não está comprando o veículo, ela é como se estivesse deixando de consignado. Você está comprando diretamente do vendedor o carro. Isso é bom para o lojista, claro, mas na verdade é péssimo para o governo. Deixa eu te falar, eu acho que... Que vai se resolver agora com o Renave, né? Vamos ver, né? Porque tá difícil, cara. O Detran, assim, aqui de São Paulo, pelo menos, parte assim da vistoria veicular, tem um trâmite certo, você tem que fazer a vistoria dentro da loja que está cadastrada. Por exemplo, você tem a tua loja de carro lá, Faria Automóveis. Você tem que fazer um cadastro da tua loja no Detran através do Portal SEI, certo? Aí a vistoria eu tenho que fazer dentro da tua loja, numa modalidade que é assim, vistoria de identificação móvel para comércio. E é isso, você dá entrada. O Detran não está aceitando esses laudos. Mas e o veículo, ele está aceitando o veículo depois da vistoria fora da loja? Eu acho que aceita fora da loja só para saída. Quando você está tirando ele passando pro comprador. Eu tenho que... Isso ainda não chegou nenhum caso assim, mas a gente tem que estudar isso aí, porque vai começar a dar problema. Vai. Legal, depois a gente até sentar, eu te passo certinho detalhado o que tá acontecendo. Então, mas vamos lá. Outro motivo da galera te procurar bastante, eu imagino que devia ser porque chegou a multa, só que a multa não foi enviada de fato. Aí quando a pessoa foi ver, já estourou tudo. Só que hoje, vamos lá, com essa questão da carteira digital, que, tu tomou uma multa, já canta ali no teu celular. Como é que tá sendo para defender esse tipo de caso? Não, normal. Você pode... O que acontece na carteira digital é quando adere ao sistema de notificação eletrônica e pede o desconto de 40%. Aí ele abre mão do recurso. Na verdade, não é um desconto de 40%, né? Porque 20% ele já tinha. É mais 20%.
Então aí ele não pode recorrer da multa. Mas já está tendo briga na justiça, dizendo que não pode, em nenhuma lei que pode cercear o direito de você recorrer. Então isso também vai dar pano para manga. Mas a carteira digital é importante. Agora, a pessoa ela não vai receber mais a notificação impressa, né? Então ela tem que tomar cuidado, tem que estar sempre consultando. Ou ativar a notificação, né? Virtual. Fala alguma coisa que eu tô deixando passar aqui, de coisa que você acha que é relevante a gente trazer. Do trânsito, assim, hoje, né? O que tá vigorando muito, a cassação de direito, que a gente já falou, cassação de direito de dirigir, é importante. É importante que a pessoa que não estava dirigindo... Primeiro, que se ela estiver cumprindo a suspensão, que ela não dirija, né? Realmente. Uhum. Ela não dirige. E se ela só que o veículo estando no nome, a pessoa receber a notificação, ela tem que transferir a pontuação para o réu infrator. Só que os órgãos falham também, né? Então, às vezes, ela não recebe a notificação e aí acaba computando para ela. Então, tem que ficar muito atento a isso. Hoje, você na carteira digital, você consegue identificar já o motorista, cadastrar o CPF de quem dirige. A pólice do seguro é uma prova que outra pessoa dirige, colocar como condutor. Então, a cassação tem vários meios de prova, porque o judiciário ele admite prova em juízo que era outra pessoa que está dirigindo, mesmo já tendo passado o prazo administrativo de indicação. Então, não há problema nesse ponto. Em São Paulo, nós estamos tentando trabalhar isso na CT de Santos e na Secretaria de São Vicente. São Paulo tem um procedimento no Sejusc que você consegue homologar, junto à CT de São Paulo, a transferência dos pontos fora de prazo, mesmo com multa antiga, desde que você reconheça a validade da infração. A infração é válida, mas não era você que estava dirigindo, e você consegue transferir essa pontuação para o real infrator, homologa e o Detran aceita a baixa da transferência, ele transfere a pontuação e, consequentemente, cancela o processo de suspensão ou cassação. Então, no Sejusc, isso é muito importante, tem dado certo. Só que não são todos os órgãos, né? Na verdade, aqui no estado de São Paulo, só a CT de São Paulo que está fazendo isso. Mas a gente está conversando com a CT de Santos para ver se implanta isso aqui no Centro de Conciliação. Legal. Eu lembrei de uma situação aqui, eu acho que é uma coisa que tu pode dar uma falada sobre. Tua opinião, quando você vai vender um carro, né? Aí teu carro tem débito lá, IPVA, multas, aí a pessoa que está comprando, ele desconta o valor. Tem tanto aqui de multa, tal, não sei o que lá, tem IPVA, bateu aqui, eu vou te pagar menos, show de bola. Aí o cara passa o carro para um terceiro. Não paga a multa, não paga o IPVA, quando o cara vai ver... Perante o comprador do veículo, ela tem o direito de entrar com ação, mostrar que descontou, tudo isso. Mas perante o fisco, não, ela é responsável tributário. Então eu aconselho a pagar. Vai descontar? Então já paga aqui, ó. Já paga, débito. Você pode descontar, mas eu quero ver os comprovantes todos pagos. Porque aí você evita desse débito se protelar. Outra coisa importante, cara, esses tempos aqui, a gente teve um despachante no Guarujá que foi preso. Que ele estava fazendo? A pessoa pagava, né, nos débitos do carro, tudo, IPVA bonitinho para ele, e ele pagava com um cartão de crédito clonado, entendeu? Aí o que acontecia? Devia ter algum benefício, devia pagar um valor menor, entendeu? Só que depois disso aí, parece que tem desdobramento, e começou a entrar bloqueio nos carros de estelionato, né? E os proprietários sendo convocados a comparecer na delegacia. Então, assim, até na parte documental, é importante que a pessoa... tu não vai ser o cara que vai pagar, mas o que a pessoa pode fazer ali para ela tentar se... Bem, aí tem duas situações. Tem a pessoa que está de má fé, que pagou menos, né? Procurou um profissional e pagou menos. E tem a pessoa que procurou o profissional e nem está sabendo que foi pago por... Na verdade, ela pagou cheio, tudo direitinho, e esse profissional
fez a falcatrua. Né? Então tem duas situações. O que eu tô te trazendo é a galera de bem, que pagou o valor integral ali na conta do cara, entendeu? E teve essa surpresa depois. Foi vítima, né? Vítimas. Exatamente. Então, isso acontece, a delegacia vai bloquear o veículo por estelionato, porque é da onde vai intimá-lo para comparecer à delegacia e vai explicar como é que você pagou isso. Aí ele vai indicar, foi através de fulano, e aí para poder dar o liame aí para. Mas como você acha que a pessoa pode tentar agir para evitar esse dissabor? Tem que pesquisar profissionais, por isso que eu falo, né? Tudo é preço, né? Faz uma pesquisa, não reclame aqui, vai por indicação. Você passou em frente a um escritório, vai fazer com ele? Não, procura, ver quem é a pessoa, ver quantos anos está trabalhando. Empresas confiáveis, né? A gente, mesmo assim, já sempre tem que tomar cuidado. Mas tem muitos profissionais qualificados, despachantes tem muitos bons, entendeu? Em todo lugar vai ter maus profissionais, tem que evitar eles. Legal, show de bola. Fala um pouco sobre essas comissões aí que você faz parte, como a comissão de trânsito aí da OAB. Hoje eu estou de vice-presidente da comissão de Direito de Trânsito da OAB, já fui presidente. Hoje o Felipe, né, nosso amigo também, ele é o presidente atual. Eu faço parte do IBD Trânsito, Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, que a gente debate exatamente muitas questões de mobilidade e de ações do motorista, né, para a melhoria do trânsito em âmbito nacional. E também faço parte da Comissão Municipal de Transporte, que trata de transporte público, táxi, lotação, ônibus, o coletivo e todo esse transporte público. Então a gente se reúne uma vez por mês na sede da CET, onde tem vários representantes da sociedade. E a OAB está lá presente, eu represento a OAB nessa comissão. Legal. Bom, Faria, da nossa pauta aqui original, explicação breve sobre isenção do IPVA e sua importância, a gente abordou legal, né? Jurisprudência e impacto da decisão na garantia de direitos, falamos também, né? Isso. Principalmente assim, a pessoa com deficiência que perdeu o prazo para pedir a isenção de IPVA, não se preocupe, porque o ato administrativo que defere o pedido de isenção, ele é mero ato declaratório, ele declara uma situação já existente. Se ela preencher os requisitos, na justiça ela vai conseguir ter o direito à isenção. Legal. Bom, impactos e reflexos. Como a decisão pode beneficiar outras pessoas com deficiência? Falou também, né? Falando. Papel da administração pública na facilitação dos processos. Falamos também bastante. Como solicitar isenção e o que fazer no caso de negativa. Foi falado, né? Isso. O que tem acontecido, e a gente está conseguindo reverter também, a gente pode falar do laudo leve. Então a pessoa comprou o carro, pessoa com deficiência, tem um laudo que deu direito à isenção de IPI e ICMS, foi fazer a isenção de IPVA e acusou leve. A lei ela é omissa, que na lei a leve, desde que a pessoa tenha restrição de participação social, também dá direito. Porém, no decreto não regulamentou a deficiência leve. Então, a Fazenda está entendendo que deu leve no laudo, deficiência leve, não tem direito à isenção de IPVA, mesmo comprando os carros com desconto. E o que tem acontecido? Já tem decisões que não pode haver a diferenciação entre deficientes e também a gente pede, vamos refazer esse laudo. Deu leve, vamos em outra clínica, vamos numa clínica, aquilo que eu te falei do profissional, vamos numa clínica que tenha mais experiência, que já lida com isso, porque o IMESC ele não tem capacidade estrutural para atender. Então o que ele fez? Ele terceirizou. Como o governo paga muito pouco por laudo, tiveram poucas clínicas interessadas. E aí começou a adesão de médicos novos, de clínicas novas que não atuavam nesse segmento e começou a fazer atuar equivocadamente, fazendo lambança nesse sentido. Então, a gente orienta sempre fazer um novo laudo em uma clínica mais capacitada, mais pró-PCD, e dando o laudo moderado, dando um novo laudo, a gente já consegue, com esse laudo moderado, retroagir, anular o laudo leve, porque quando tem uma divergência de laudo, sempre
sempre a lei beneficia o mais favorável. Então, o laudo que for mais favorável para o contribuinte, aqui a pessoa com deficiência, vai ser usado. Legal. Então não é só na vistoria cautelar que tem essa divergência de entendimentos, de critérios. Pelo jeito aí também nessa parte das clínicas aí também tem muita divergência aí. Tem muita divergência. Eu não te falei que o cadeirante teve leve? É um absurdo. A médica avaliou, deu a deficiência leve de um cadeirante. E cabe alguma consequência para a pessoa que avalia errado? Nós pedimos uma indenização por dano moral, o processo está tramitando ainda. Está tramitando? Legal. E a importância do acompanhamento jurídico nesses casos que a gente falou? Sim, é super importante procurar um advogado especializado nessa área, porque é uma área muito específica, são poucos advogados que militam nessa área. Eu acho que é assim, né? Na verdade, é bom ter esse entendimento que cada escritório, né, cada profissional, o direito ele é muito amplo, né? Isso mesmo. Né? Então é legal tu conseguir entender a especificação de cada profissional, né, cara? Às vezes tu vai ter um cara que ele é bom no direito da família ali, não é verdade? Aí tu vai levar uma questão do trânsito pro cara, o cara vai ser um fiasco. Né? Por mais que o cara se esforce, tem muitas resoluções, muito decreto, muito portaria, técnico, né, tem que estar sempre atualizado. Claro, como eu disse anteriormente, lá o escritório, né, você conhece lá o escritório, a estrutura, tem vários advogados, a gente faz sim, também a área de família, só que não sou eu, né? Então, eu sou o proprietário do escritório, mas tenho advogados, colaboradores ali, você tem os profissionais especificados em cada área. Em cada área, legal. Agora, para a parte do isenção de PVA para pessoas com deficiência, foi feita a explicação sobre a isenção de PVA e a importância dele, né? Também os aspectos jurídicos, jurisprudência, impacto da decisão na garantia de direitos, né? Falamos sobre isso também. Falamos tudo. Como a decisão pode beneficiar outras pessoas com deficiência, falamos também, certo? Certo. Papel da administração pública na facilitação do processo, na verdade é na dificultação do processo. Né? Exato. Como solicitar a isenção e o que fazer no caso da negativa, falado. Isso. E o acompanhamento jurídico. Acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos aqui da pauta, né? Tem alguma coisa que eu tô deixando passar? Não, assim que tu acha que é importante? Não, falou tudo, tá? Falamos tá craque, tudo. hein? Tá craque. Não, craque é você. Craque é você. Não, abordamos tudo. Claro, se as pessoas tiverem dúvidas, teus seguidores, entrar tem um canal do YouTube lá, Transitando com Roberto Faria. A rede social do escritório é RF, acho que está na tela, rf.adv. E o Facebook também, Roberto Faria Sociedade de Advogados. Então lá, entra no nosso site também, robertofaria.adv.br. Lá tem um formulário, se quiser tirar alguma dúvida, aí teus seguidores têm uma consulta aí para qualquer dificuldade. Max vai colocar tudo bonitinho lá na hora que já tá. Você é o cara, Max, você é o cara. E, bom, acho que é isso aí, a gente tá entrando aqui no encerramento. Queria agradecer a tua participação. Você é um cara aí que, fora a nossa amizade, a parceria aí de alguns anos já, né? É um cara que faz um trabalho aí primoroso nessas frentes aí que você atua. É um cara que é referência aqui, eu acredito que não só na nossa região aqui da Baixada Santista, mas, Exato. Você dá entrevista pro Brasil inteiro já, né, meu amigo? Não é verdade? Tô aprendendo. Hein? Não vou falar mais nada. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais pra gente poder encerrar. Thiago, foi muito, muito prazeroso, bonito o estúdio, tá de parabéns teu programa aí. E sempre que eu tiver oportunidade, pode me chamar que eu venho. Gostei muito de... Bom, sou até suspeito, né? A gente é muito amigo. Para quem não sabe, o Thiago já foi goleiro também, eu também, né? De futebol de salão, a gente lá, tempos áureos aí. Então, eu fiquei muito feliz de participar, estou bem contente e obrigado pela equipe toda aí. Legal, Faria. Bora lá, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Conto com os comentários, a galera tem comentado bastante lá, dado bastante feedback legal, bastante sugestão, bastante elogio. Sugestão de pauta, qualquer coisa que vocês quiserem passar pra gente lá, a gente tá sempre atento. E é isso aí. Até o próximo VistoCast. Até mais.